Olá, muito boa noite, sejam muito bem-vindos à nossa segunda edição do Universo por Elas. O Universo por Elas é um programa para mulheres, feito por mulheres, e que acontecerá nesta semana em que nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher. E hoje, nosso programa, ele está muito especial, porque nós temos duas convidadas incríveis para discutir com a gente literatura, ensino e aprendizagem. Então, eu vou iniciar apresentando a nossa aluna do curso de licenciatura em letras, a Grace Ellen, do Polo de Osasco, que está aqui para apresentar, junto comigo, o Universo por Elas. Grace, muito boa noite, seja muito bem-vinda. Olá, pessoal, boa noite a todos. Eu sou aluna do terceiro semestre de licenciatura em letras da Univesp. Eu sou graduada em comunicação social, jornalismo pela Universidade Metodista de São Paulo. Atualmente eu sou produtora de conteúdo e especialista em diversidade étnico-racial. Na área corporativa, eu trabalhei em empresas de tecnologia, de comunicação, financeira, produzi reportagens para a TV, revistas, e tive a oportunidade de realizar intercâmbio em Londres, França, Estocolmo e na ilha de Creta, e estou muito feliz de estudar aqui na Univesp e ampliar os conhecimentos. Que ótimo, Grace. Mais feliz estamos nós de poder contar com a sua participação nesse nosso programa tão especial. Mas, antes de eu apresentar a nossa convidada, eu vou falar um pouquinho só do formato do programa, para a gente poder se organizar, tá bom? Então, o que acontece? Nosso programa, ele é dividido em 2 blocos. No primeiro bloco, nós vamos conversar com a nossa convidada, vamos fazer perguntas. E no segundo bloco, nós vamos conversar com você, que está nos assistindo. Então, o que eu peço? A partir de agora, anota, pega um bloquinho, um caderninho ou o seu próprio celular e anote perguntas que você queira fazer para a gente, principalmente para a nossa convidada. Bom, acho que agora está na hora de eu falar um pouco da convidada, né, Grace? É verdade. Então vamos lá. Então hoje, tá, nós vamos abordar, conforme eu disse, questões relativas ao mercado de trabalho, dicas profissionais e atividades ligadas aos cursos oferecidos pela Univesp, tá? E só que assim, o nosso foco sempre está no protagonismo feminino na sociedade. E hoje, em homenagem às mulheres, nós temos uma convidada super especial, que é a Maria de Lourdes da Conceição Cunha, super conhecida como professora Lu. Professora, boa noite, seja muito bem-vinda ao Universo por Elas. Boa noite, Simone, boa noite, Grace, boa noite a todos que estão assistindo. É um prazer muito grande e fiquei muito honrada com o convite. Muito obrigada. Ótimo, nós que agradecemos. Na verdade, eu falei um pouquinho da professora Lu, vou falar um pouquinho do currículo dela e alguns aspectos que chamam a nossa atenção. Então, a professora Lu, ela é professora de literatura brasileira e portuguesa e análise de textos no curso e colégio Objetivo. Ela é mestre em literatura e crítica literária pela PUC São Paulo e doutora em letras pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. É autora dos estudos críticos Romantismo Brasileiro, Amor e Morte, sobre a obra de José de Alencar e Maria Firmina dos Reis, e Camilo Castelo Branco, Amores e Personagens Femininas. E do ensaio de A Donzela professora, agora até engasguei, né? Guerreirim, editado pelo Em Convivendo com Guimarães Rosa, em Grande Sertão, Veredas, do artigo do Romantismo, A Mulher como Autora e Personagem e Gênero, Mídia e Sociedade, entre outros materiais didáticos, diversos artigos de jornais, revistas, de ampla circulação no Brasil. Uau, professora, a gente fica sem palavras, né, quando a gente tem a oportunidade de conhecer uma pessoa como você, enfim, eu gostaria de saber se tem mais alguma coisinha que a gente pode acrescentar do seu currículo referente à literatura. Olha, Simone, eu trabalho muito com a literatura, principalmente por causa do local em que eu leciono, né, um curso pré-vestibular, e que tem, por exemplo, as leituras obrigatórias, né, para os vestibulares. Então, eu produzo muito material
são análises dos livros que são de leitura obrigatória. Fora isso, de vez em quando eu tenho uma cócega, né? Vontade de fazer um pós-doc, mas aí eu durmo para ver se passa a vontade, mas não está passando ultimamente. Não, eu acho que não. Pela tua energia, a gente consegue sentir que não. Tá? Mas aí agora eu vou abordar, então, um aspecto muito interessante do seu currículo, professora, que chamou muito a nossa atenção, porque você foi citada no livro País Mal Educado, do Daniel Barros, tá? Deve estar passando alguma imagem aqui para a gente, né? E quando você foi citada no livro, professora, eu sei, nós sabemos que você fez parte de um projeto que foi realizado numa comunidade em São Paulo e que trouxe grandes frutos em termos de inclusão social e de inspiração didática. Então, Lu, você pode falar um pouquinho para a gente de como foi o projeto, como foi o seu convite, a participação para atuar junto ali com o Daniel Barros, no material que ele publicou? Olha, Simone, o Daniel ele apareceu lá no cursinho pedindo para assistir algumas aulas minhas, não sei de onde ele me descobriu, e ele assistiu aula minha no colégio, assistiu aula minha no curso. E aí, antes dele assistir às aulas, a gente ficou conversando, ele perguntou algumas coisas da minha vida, eu contei, né, o que tinha acontecido, por que eu tinha feito letras, esse tipo de coisa. E passou um tempão, alguns meses, e ele entrou em contato comigo de novo, perguntando se eu gostaria de dar uma aula no colégio, ali na comunidade, próximo ali à comunidade. Eu pedi autorização para a escola, né, para a qual eu leciono, eles autorizaram, porque é sempre melhor a gente fazer as coisas às claras, né? Lógico. E nós fomos, né, até o colégio. E foi muito interessante, porque os alunos estavam todos numa expectativa muito grande. O assunto que eu discuti com esses alunos, eu deixei a professora deles escolher, né? Eu falei, olha, você escolha o assunto que você quer que eu trabalhe, porque eu ia pegar uma aula dela, né? Sim. E aí ela escolheu Fernando Pessoa, né? E eu gosto muito de Fernando Pessoa, e aí eu fiz a aula, né, com eles. Primeiro eu entrei, eu vi, você conversa um pouquinho com os alunos, porque é diferente, né? O aluno de um colégio particular, o aluno de uma escola pública, os alunos têm realidades diferentes. No cursinho, não. Porque o cursinho, ele junta todo tipo de aluno, né? Então, a gente tem aluno que vem da periferia, a gente tem aluno que vem de uma localização mais elitizada, então está tudo misturado ali. Eu acho que o cursinho é muito democrático nesse sentido, porque os meninos, eles acabam entrando em contato com realidades muito diversas. Sim. Mas ali no colégio, né? Então, primeiro eu sondei e aí mandei bala na minha aula, né? E foi muito interessante, eles ficaram assim, modéstia à parte, né? Eles ficaram meio boquiabertos. E depois eles iam passar uma pesquisa entre os alunos. O Daniel falou, se você quiser ficar na sala, pode ficar. Eu falei, não, eu vou sair porque eu dou mais liberdade a eles. Né? Assim, porque às vezes você fica ali e intimida, eles vão falar, não, foi muito bom o tempo todo. Não é isso que eu quero. Eu quero saber os meus erros, eu quero saber os meus defeitos para poder corrigi-los e não repeti-los. E aí eu saí da sala, depois eu voltei, depois que eles fizeram o debate, né? Pelo que eu soube, houve pequenos problemas com a professora deles, mas eu saí da sala, depois eu voltei, me despedi de todos eles, dei uma carona para o Daniel, e depois veio o resultado do livro. Eu não esperava, né, que o Daniel tivesse escrito tanto sobre mim no livro. Ele escreve várias páginas a meu respeito sobre as aulas que ele assistiu, na verdade, 3 tipos diferentes de aulas. E o que me deixou muito feliz nessa experiência no colégio, na comunidade, foi que os meninos e as meninas, eles tiveram tanto interesse por literatura. Eu até disponibilizei meu e-mail para eles e tudo, depois alguns entraram em contato comigo, e realmente a gente via que os olhinhos deles brilhavam, né? Era uma novidade, assim, um estilo ou um assunto novo eles estavam deslumbrando. Então, foi muito positiva essa minha experiência, né? E poder também auxiliar esses meninos depois, né, da minha participação em sala de aula com eles. Nossa, é indescritível esse tipo de
experiência, e aí eu já estou sabendo aqui, porque eu fico batendo papo com você, né? E fico trocando um pouquinho com o pessoal que está fazendo as perguntas. Eu sei que tem muita gente curiosa, querendo saber um pouco mais sobre essa experiência, então eu vou segurar o que eu ia perguntar, tá? E aí agora eu vou passar para a Grace, porque a Grace também tem novidade para contar para a gente mais da professora Lu, não tem, Grace? É verdade, sim. Agora nós vamos aproveitar, ver um pedacinho do vídeo no YouTube da professora Lu. Opa, vamos lá. Os poemas do Gregório de Matos também estão em domínio público. O problema que você tem é o seguinte, é que a FUVEST pediu para vocês lerem essa edição, que é uma edição em que o professor José Miguel Wisnik, que é da Universidade de São Paulo, ele fez uma seleção aqui de quase 200 poemas do Gregório de Matos. Veja, este livro você não está em domínio público, mas os poemas que estão nele estão em domínio público. Então, se você tiver acesso. Então, se você não tiver como comprar esse livro, você consegue achar todos os poemas do Gregório de Matos na internet. É só você saber quais são os poemas que o Wisnik colocou nesse livro. Como é que você sabe? O índice. Tá? Pelo índice você já consegue descobrir quais são os poemas que estão aqui, que a FUVEST vai. Perfeito, hein, Lu? Então, quer dizer, você tem um super canal no YouTube, né? E aí a gente foi dar uma olhada, os alunos curtem muito, é um trabalho maravilhoso. E aí eu quero entrar um pouquinho nessa ideia das mídias, porque assim, você interage bastante com os alunos, né? Por meio das mídias. Então, assim, como que você analisa, qual que é a sua perspectiva sobre a influência das redes sociais no aprendizado dos jovens? Simone, há dois caminhos que a gente tem que observar. Primeiro, quando você entra num canal pela internet, você tem que saber selecionar o canal que você está assistindo. Então, por exemplo, entrar na plataforma do YouTube e assistir, por exemplo, as aulas da Univesp, é perfeito. O conteúdo ali é de primeira qualidade, eu não estou puxando o saco da Univesp, é porque realmente é de primeira qualidade. São informações que a gente pode confiar, né? Então, é um caminho de informação correta. O problema é que, às vezes, as pessoas, os alunos, acabam acessando, por exemplo, canais ou até mídias de muitos aventureiros. Né? O que mais a gente tem é aventureiro no mundo da literatura, né? Não só da literatura, que a gente está falando de literatura. E aí faz coisas que eu fico revoltada, né? Por exemplo, fazer palhaçada com o livro. Claro que, às vezes, o livro é engraçado, a gente pode tirar, fazer algumas críticas, né? Zombar de algumas situações do livro, mas ele não é uma palhaçada. Literatura é coisa séria, né? Então, precisa tomar muita cautela em relação ao que está sendo assistido. Acho que as mídias têm um lado positivo, acho que é o caminho do futuro, com certeza. A gente pode perceber isso nesses tempos de pandemia, né? Quantas pessoas fizeram cursos, né? Simplesmente usando um computador, se valendo da internet, se valendo de diversas mídias. É o caso de vocês também, muitos cursos que são oferecidos não só no sentido regular, né, de você ter uma graduação, mas muita coisa que vocês oferecem, que dão acesso à informação a muita gente que não vai ter condição de, sabe, chegar lá na universidade, pegar um ônibus, sabe, parar de trabalhar durante o dia para fazer uma faculdade, coisas do tipo. Então, acho que as mídias têm um lado muito positivo, mas tem que ter uma orientação, tem que ter um pouquinho de cautela em relação ao que você está assistindo, em relação ao que você está acessando. É mais ou menos que nem criança, né? Você não pode deixar a criança solta na internet que ela vê bobagem. Adulto é mais ou menos a mesma coisa. E aí eu acho que eu só vou fazer um adendo, que é super importante essa cautela, porque assim, a gente tende a pensar, né? Ou pelo menos tendia a pensar que o que está publicado na mídia, o que está publicado num canal é uma informação segura, uma informação verdadeira, e nem sempre isso acontece, né, Lu? É verdade. É quase fake news, né? O tempo todo. É isso aí. Em todos os mundos, né? Você tem, por exemplo, eu cheguei a dar aula no pós-graduação do Mackenzie, eu dei aula lá há alguns anos, acho que uns 4 ou 5 anos, e uma vez eu pedi um trabalho, e dois trabalhos que vieram assim, muito curiosos. Um deles, eu estava lendo o trabalho, porque eles acham que o professor não lê trabalho, né? Eu estava lendo o trabalho, de repente tinha no meio do trabalho assim, para saber mais, clique aqui. Você falou, opa!
Juro, eu apertei, eu peguei um papel, apertei, falei, vai que é uma nova dimensão que eu não conheço, vai abrir, né? Não aconteceu nada. E o outro trabalho que eu achei muito curioso, tinha uma informação totalmente furada, errada, e eu falei, e tinha uma palavra lá que, você sabe, quando você trabalha com alunos, você sabe o repertório e o vocabulário deles, né? Então tinha lá o fulcro da questão. Fulcro não era vocábulo comum, principalmente daquele aluno que eu conhecia da sala de aula. Acho que tá estranho isso. Aí eu fui na internet, digitei aquela frase toda, achei metade do trabalho. Aí eu peguei a outra metade, digitei, achei a outra metade em outra página, né? Então, assim, porque os alunos, eles acham, o professor é medieval, ele não vai acessar a internet, ele não vai descobrir que a gente fez um copia e cola, Ctrl+C, Ctrl+V e acabou, né? Então, assim, é muito preocupante, porque as informações muitas vezes saem erradas, principalmente em caminhos que nós temos na internet que são alimentados por qualquer pessoa. Não é? Você tem uma enciclopédia na internet que, se você quiser, está lá, né? Um verbete que não tem nada escrito. Você vai lá, escreve qualquer coisa, publica e aquilo vira uma verdade. Sim. É um perigo. Sim, é verdade. Eu sei que tem mais perguntas sobre isso também, só que agora eu vou passar a palavra para a Grace, mas eu queria só falar uma coisinha antes de passar para ela que é super importante. Para os futuros professores que estão se formando. Chega uma hora que, e a Lu, ela fala com muita propriedade, a gente lê tanto trabalho e a gente conhece tanto você, aluno, mas ela tem 200 alunos, não interessa, a gente consegue estabelecer uma relação meio que de conhecer um pouquinho de cada aluno, e quando você escreve uma coisa, ou quando você copia uma coisa e não escreve, a gente, de cara, né, Lu? A gente vai e fala, opa, tem coisa errada aqui, e nem sempre precisa ir direto no plagiador, basta ler 1 ou 2 parágrafos para a gente poder entender isso. Bom, Grace, eu vou deixar com você agora, senão eu não paro de falar com a Lu. Vamos lá, né, professora, falando desse mundo da internet, você considera que com as novas mídias o hábito da leitura foi prejudicado? Como que a senhora vê isso hoje? Então, Grace, vamos tirar o senhora primeiro, tá bom? Segundo, as novas mídias, veja, a gente comentou agora há pouco, eu citei que muitos alunos não têm, por exemplo, muitos alunos de muitas pessoas não têm acesso a um livro porque o livro é caro, né? O livro em papel é caro. O livro também que você consegue comprar e que vem em PDF ou em outros formatos, às vezes também não é tão barato quanto ele poderia ser. Então, assim, eu acho que existe um lado que realmente favorece o acesso à leitura quando você deixa o produto, né, o livro que vai ser lido, mais barato para ser lido num tablet ou então nesses leitores que nós temos. Então, barateou e é assim, você consegue carregar, eu tenho um desses leitores, eu acho que eu tenho 1.500 livros que estão lá, né? Alguns que eu uso sempre, outros que não estão lá, que eu quero ler um dia, né? Um dia. E eles estão ali, então eu carrego para onde eu preciso. Então, porque às vezes fica difícil você carregar um monte de livro, não é? Eu vou fazer uma palestra em algum lugar, preciso levar os livros. Normalmente eu levo, mas no livrinho lá, no leitor eletrônico, isso fica mais fácil. Mas principalmente barateia muito o acesso ao livro. Agora, eu achei esse é o lado positivo. Agora, tem um lado negativo, né? Porque esses meios para leitura de livro, então, por exemplo, um tablet ou então mesmo um leitor, eles não são tão baratos, né? A gente cai de novo no mesmo problema. Nós vivemos num país em que grande parte da nossa população, infelizmente, não tem dinheiro para comprar comida, né? Como é que eles vão comprar um tablet? Se bem que a gente sabe que alguns fazem uma forcinha e conseguem comprar. É que vai comprar um leitor, né? Então, acho que a gente poderia ter, não sei se existem, pode até ser que existem, eu não tenho essa informação, projetos, né, facilitadores do acesso mais barato a tablets. Eu sei até de uma empresa que vende mais barato para a educação, mas o mais barato deles ainda é muito caro, né? Então, eu acho que as mídias, elas podem realmente favorecer a leitura e estimular a leitura, né? Porque você lê num ônibus, você lê... Se bem que eu faço uma restrição à leitura em ônibus, que você tem outras preocupações no ônibus, né? O assaltante, né, que vai roubar a tua mochila, o teu tablet, esse tipo de coisa. Mas, assim, é uma coisa que você pode carregar com você e ler em qualquer momento. Então, tem um lado muito positivo, né, nessa democratização do livro, né? Nesse sentido, eu acho legal. Então, Lu, você está falando da democratização do livro, né?
E aí, assim, como que a gente pode incentivar, né? Se você tem alguma dica para dar, porque, assim, de fato, é muito complicado, né? O não acesso, equipamentos para digital que são mais caros, de que forma, sabe, incentivar? Dá alguma dica para gente? Simone, eu costumo dizer que a leitura é hábito, né? É um hábito que você desenvolve desde pequenininho. Então, quando você é criança, sua mãe, seu pai te ensinaram a tomar banho, a escovar os dentes, né? E isso é um hábito, são hábitos tão impregnados em nós que se a gente não escova os dentes ou não toma banho, a gente não se sente completo no dia, né? A leitura é a mesma coisa, né? É um hábito que você tem que, sabe, e é uma sementinha que você tem que regar todo dia na criança, né? Vamos pensar em criança primeiro. Então, por exemplo, eu acho que às vezes, tem muita gente que faz restrição, né, com relação a quadrinhos. Nossa, a gente tem quadrinhos tão bons, né? A Turma da Mônica, por exemplo, eu acho genial, eu adoro. Quando eu quero descansar um pouco, lá eu pego um quadrinho da Turma da Mônica, dou uma lidinha e fico feliz, né? Então, assim, começar com esse tipo de literatura variada, né, em recursos um pouco visuais, para atrair essa criança para o mundo da leitura. Depois você vai mudando um pouquinho o repertório dela e ela vai crescendo, acostumando com a leitura e vai se tornar um hábito. O problema é quando você já é grande, né? Já é gente grande e não tem o hábito da leitura. Então, eu acho que esse é um papel muito importante do professor, né? Que é despertar a curiosidade no aluno. Então, por exemplo, um livro é muito bom, é você mostrar para o aluno que aquele livro tem tais pontos que são muito bons e que têm contato com a sua realidade. Né? Não é você pegar, por exemplo, o Machado de Assis, ele fala do mundo do século XIX, não, mas o mundo do século XIX é muito parecido com o do século XXI, em diversos aspectos. Então, eu acho que nesse sentido estudando o livro junto com os alunos, eu acho que você vai despertando curiosidade neles e eles vão começar a gostar do mundo da literatura. Eu acho que é um caminho que é, para nós, professores, muito prazeroso. Uma das coisas que mais me dá felicidade na profissão é quando um aluno, eu termino um curso, e o aluno diz assim para mim, olha, professora, eu aprendi a gostar de literatura com você. Isso, para mim, é muito... Lá pronto, começo a desidratar aqui. É muito bom, é muito rico, né, para mim, né? Então, acho que plantar a sementinha e ir regando. Mas também não mentir, acho que o professor não pode mentir, porque existem algumas obras que realmente, alguns textos que realmente são ruins. A gente não pode falar que, por exemplo, eu vou falar uma coisa que o pessoal vai ficar revoltado. Tudo do Machado de Assis é extraordinário. Não é? Tem coisa que ele escreveu que não é tão boa, como todos nós. Tem dia que a gente escreve bem, tem dia que a gente escreve mal, não é? Então, acho que, olha, esse texto que vocês estão lendo, ele não é tão bom, mas vamos achar os problemas desse texto para que vocês não produzam textos parecidos, né? Quer dizer, despertar o olhar crítico do aluno, no sentido positivo de uma obra literária ou também, às vezes, negativo. Professor, e falando de obra literária, quais são seus autores preferidos? Ah, Grace, faz isso comigo não, menina. Difícil, dou aula de literatura. Já que você perguntou, vamos lá, vamos a alguns. Peraí, o programa tem quantas horas mesmo? Olha, vamos dividir. Literatura brasileira. Eu gosto, na poesia, eu adoro o Manuel Bandeira. Né? Gosto muito do Drummond, né? Mas o Drummond, que me desculpe, o meu preferido é o Bandeira. Né? Então, na poesia, Manuel Bandeira, na prosa, Guimarães Rosa. Né? Eu acho Guimarães Rosa fantástico, genial, né? Não desmerecendo outros. Bom, você perguntou os que eu mais gosto. Na literatura portuguesa, na poesia, é o Fernando Pessoa. É um dos maiores poetas da língua portuguesa de todos os tempos. Então, Fernando Pessoa, na poesia, na prosa, Camilo Castelo Branco, né? Eu fiz doutorado no Camilo Castelo Branco, que é muito injustiçado nas escolas, né? Ele é muito injustiçado. Por que ele é muito injustiçado? Porque o pessoal só lê Amor de Perdição, Amor de Salvação, A Brasileira de Prazins, e parece que acabou por aí. Né? Não, o cara tem mais de uma centena de obras, ele é genial. E o Eça de Queiroz. E na literatura africana, que eu gosto muito, Mia Couto. Né? Mia Couto é o meu amado, né? Que conversa muito com Guimarães Rosa. Então seriam esses 5, assim, para a gente começar e terminar, né? Porque não podemos continuar.
E como que você acha que esses autores eles podem contribuir com a percepção de um mundo atual que nós vivemos? Olha, eu acabei de citar, por exemplo, o Machado é um autor do século XIX que a gente consegue vincular aos nossos tempos. Então vamos pensar, para a gente citar aqui, eu elenquei 5, então vamos citar, por exemplo, o Miyakoto. Miyakoto ele fala sobre o quê? Moçambique, fala sobre tudo que acontece em Moçambique depois da Guerra Civil. Então isso desperta no leitor não só uma curiosidade, mas uma preocupação com relação ao que o homem faz com o próprio homem, por exemplo, em tempos de guerra, e não só em tempos de guerra. Então, despertar reflexões, despertar um olhar crítico, o Miyakoto faz isso muito bem, além de todo o processo de poeticidade da palavra que a gente fica babando quando lê o Miyakoto. E o Guimarães Rosa também. Mas o Guimarães Rosa vai em uma dimensão muito psicológica, muito filosófica e muito esotérica. Então, aí a gente tem um outro caminho do Guimarães Rosa que mexe muito com a emoção, né, com o eu interior. Já o Eça de Queiroz e o Camilo Castelo Branco também, numa terceira fase do Camilo, a questão da crítica social. Como eu falei, o Eça e o Camilo são autores também do século XIX, mas, gente, você pega esses livros, se você tirar o nome do autor, a data do livro e alguns referenciais do livro, é o dia de hoje, é o que a gente está vivendo hoje, né? Você pega, tem muita atualidade. Então, reflexões e descobertas políticas, sociais, econômicas, filosóficas, esses autores conseguem despertar no leitor. E uma coisa legal da sua fala, né, que você fala que isso reflete os dias de hoje. E aí, Lu, pensando um pouco no papel da mulher, como é que fica o papel da mulher neste mundo literário? Um pouquinho... acho que o papel da mulher na literatura está ganhando força agora, né? Nos últimos tempos. A gente tem algumas autoras que deram um pontapé inicial, mas assim, fizeram um gol mesmo, né? Não é o pontapé inicial da partida, vamos fazer uma metáfora futebolística, né? Já que a gente está no país do futebol. Então, elas não deram só o pontapé inicial, elas fizeram um gol. Né? É a Clarice Lispector, é a Lígia Fagundes Telles, estou pensando em autoras mais do século XX, mais próximas de nós. Vamos pensar um pouco em autoras mais antigas. A Carolina Maria de Jesus, né, que é sensacional. Uma autora mais antiga, a Júlia Lopes de Almeida, ela é uma das responsáveis pela ideia da Academia Brasileira de Letras, mas ela não participou da academia porque ela era mulher, né? Isso tudo bem que era século XIX. Então, assim, nós temos alguns nomes na literatura, Cecília Meirelles, Maria Firmina dos Reis, né, que eu acho também é a primeira romancista brasileira a discutir a questão da escravatura na literatura, né? Isso eu acho extremamente importante. Ela, no livro Úrsula, ela dá voz aos escravos, né? Coisa que você não tem. Você tem sempre a voz do senhor, a voz da sinhazinha, né? Mas ela dá voz aos escravos, então eu acho isso muito importante. Mas elas estão lá no século XIX. Mas eu acho que elas começaram assim, degrau a degrau. Hoje, nós temos algumas autoras muito boas, né? A Conceição Evaristo, por exemplo. Nós temos alguns nomes na literatura feminina que estão despontando com muita firmeza. Mas eu acho também, só para encerrar o meu raciocínio, eu acho também que o mercado ainda é muito machista, né? Aquela coisa, esse livro é de mulher. Então, isso já acontecia. No século XIX, muitas mulheres escreviam por nomes masculinos, porque se era livro de mulher, ninguém leria, se era um folhetim feminino, as pessoas não leriam. Então, a gente ainda tem muito esse ranço, sabe? Literatura de mulher. Não é assim. Bom, é muito melhor do que as pessoas podem imaginar. Eu gostei, né? Literatura de mulher, fica aquela coisa bem sexista, né? Olha, Lu, eu tenho mais uma pergunta para te fazer, mas nós vamos fazer o seguinte, a gente vai parar um minutinho, a gente vai fazer um intervalo de 2, 3 minutinhos, tá? E aí a gente volta e faço uma pergunta, depois eu passo a palavra para a Grace. A gente tem uma participação fantástica e maravilhosa, então você que está aí, né, escrevendo as suas perguntas, continua, porque a professora Lu está aqui e a gente brincou agora aqui nos bastidores que esse era um programa para 2 horas, porque ele está fantástico, maravilhoso. Então, eu prometo, são 2 minutos, não vai embora, fica aí que a gente já volta, tá bom? Obrigada. Eu
Eu sou Taitiane, sou responsável pela disciplina Projeto Integrador para a Pedagogia 4 e também pela disciplina Política, Organização e Estrutura da Educação Brasileira. O que mais me encanta na minha área de ensino é poder trabalhar com a aplicação do conhecimento, é poder observar que os estudantes podem modificar as suas realidades, as escolas onde eles trabalham. Nós partimos de um momento onde a educação ela foi imposta, ela foi colocada. A educação ela é a ferramenta de transformação do mundo. Somente a partir de um povo educado é que nós podemos promover a mobilidade social, com certeza. Vou apresentar algumas questões a respeito de direitos e deveres relacionados à educação. O conhecimento para as pessoas de uma forma geral, ele modifica a vida pessoal, ele modifica formas de pensar, formas de interagir no mundo, forma de se relacionar com as outras pessoas. A palavra tempo, em português, pode designar vários significados. A educação à distância, para o aluno, requer uma dedicação ainda maior do que a educação presencial, porque o aluno ele precisa organizar os seus próprios horários de estudo e para o professor é uma nova forma de trabalho, né? Então o professor precisa reinventar suas aulas, precisa pensar nos recursos que utiliza, nas formas de comunicação que são diferentes, mas ela é uma realidade no mundo e ela também precisa ser uma realidade aqui no Brasil. Você, pessoa de bem, pessoa que acredita nos outros, desconfie das notícias de Facebook, de Twitter, de Instagram. Fique atento, porque ao compartilhar um fake news, além de passar um recibo de que você mesmo foi enganado, você prejudica pessoas de uma forma inimaginável. Desconfie de tudo e você é livre para desconfiar. Exerça sua liberdade e use com responsabilidade as redes sociais. Um canal de educação à distância nunca levou você tão longe. Univesp TV. Educar com cultura. Olá, nós voltamos com o nosso programa Univesp por Elas. Eu não falei que nosso intervalo era rapidinho, então a gente vai continuar o nosso bate-papo, tá? Nós temos a nossa aluna Grace, que está aqui comigo, fazendo perguntas para a professora Lu, que é da área de literatura e está, assim, deixando a gente encantada por literatura. Então, você que está chegando agora, volta, assiste depois o comecinho do nosso bate-papo que você vai se apaixonar. E aí, Lu, antes da gente ir para o intervalo, você falou uma gama gigantesca de autores. A gente começou falando de literatura, aí a gente falou de literatura em geral, depois a gente passou para a presença feminina na literatura, né? Então, assim, eu fico pensando, se eu fosse professora de vestibular, ou se fosse aluna, eu acho que a aluna, né, aluno que está prestando vestibular, o que não pode faltar? Você conhece tudo. Dá uma dica. O que não pode faltar para o vestibular? Ler os livros. Tem que ler, gente. Não, por exemplo, a leitura. Nada substitui a sua leitura, a sua percepção do livro. Tá. Então, na verdade, quando a gente tem essas listas de leitura obrigatória, seja para passar no vestibular, ou seja, uma leitura obrigatória que a universidade está pedindo, a Grace aí, né, Grace, a nossa aluna, não é? Então o professor pediu para ler o livro, tem que ler, não é? E não só ler o livro, como estudar o livro. Então, por exemplo, eu vou até te mostrar uma coisa. Eu estou trabalhando agora com a Chiziane, Paulina Chiziane, o livro dela, Niket, né? Então tá, eu não conheço a literatura dela. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou me munindo de tudo quanto é material possível. Então, tem aqui esses dois, tem a obra dela,
tem literatura feminina, ó, vou mostrar para você aqui, ó. Peraí, o da Paulina Chiziane Niket chama, uma história da poligamia, não sei se dá para vocês verem direitinho aí, acho que sim, tá vendo? Essa aqui é uma leitura obrigatória para o vestibular da Unicamp desse ano. Literatura africana também é que eu gosto, né? Então, para mim é um deleite. Mas aí, ó, aqui, por exemplo, eu tenho agora aqui pertinho de mim duas obras, né? Tenho mais por aí espalhadas em algum lugar, mas não dá para pegar. Então, por exemplo, ó, eu vou estudar isso aqui, tá? Eu vou estudar isso aqui para poder fazer um material em que a gente não pode se ocupar só com resumir a historinha, né? A gente tem que fazer a análise do livro. Então, todo estudante de letras ou não, né? No caso, um pré-universitário, né? Um vestibulando, o ideal seria ele ler a obra e também estudar as coisas sobre a obra. O grande problema é que normalmente o pessoal só vai ler as obras no ano da prova. Eu quero ter que estudar física, química, biologia, matemática, que, aliás, né, eles dão muita preferência, às vezes, à área de exatas mais do que a de humanas, e aí acabam não conseguindo ler o livro. Então, tem que organizar um plano de estudos de modo que ele leia o livro na íntegra. E depois ele vai buscar outros materiais, então aulas na Univesp, aulas no YouTube, ou análises críticas, sempre observando quem é que está fazendo aquela análise. Tá? Isso é muito importante. Perfeito. Quais são as principais mudanças que vêm ocorrendo nos últimos vestibulares e também as principais exigências que as bancas examinadoras solicitam? Então, as universidades, antigamente, para você entrar numa universidade, se você decorasse um monte de regrinhas, então, por exemplo, literatura. Então, se você soubesse que o arcadismo, o barroco, vamos pegar uma coisa que é mais conhecida, o barroco se caracteriza pelo jogo de oposição, pelo homem em dúvida, né? Era suficiente para você responder a um teste que apresentaria assim, assinale a alternativa que não apresenta uma característica barroca ou que apresenta. Tá? Então, era uma coisa decoreba. Hoje em dia, não. Hoje em dia, as questões elas são mais interpretativas. Então, elas são muito mais de checagem do que você entendeu do que aquilo que você decorou. Então, não é mais decorar a regrinha e colocar em prática. Uma outra coisa que a gente percebe na mudança dos vestibulares, e as bancas exigem bastante também, é a interdisciplinaridade. Né? Então, por exemplo, eu me lembro que houve uma prova que a questão era de biologia, falava sobre malária, mas o texto era do Guimarães Rosa. E me lembro até eu contar uma historinha rápida, bem rápida mesmo. Houve uma vez que chegou para a gente lá um vestibular, era uma questão falando de vidas secas. O texto era vidas secas, aí o professor de geografia veio com a questão para mim, falando, Lu, é vidas secas, é sua. Aí eu li e falei, não, é geografia, é sua. Porque, na verdade, servia para os dois, mas era uma coisa mais pontual de geografia. Então, a interdisciplinaridade é muito importante. O que as faculdades desejam, e vocês que estão na universidade, né, sabem muito bem, o que a gente quer são alunos capazes de refletirem, de pensarem. Nós queremos alunos pensantes, nós não queremos alunos papagaios, sabe, que sai por aí repetindo. Isso não vai trazer nenhum tipo de benefício para a evolução da humanidade, né? Sim, perfeito. E aí, assim, observando para a sua trajetória, para a formação desse aluno, eu vou voltar para a mídia de novo, tá? Porque você tem podcast, né, com conteúdo bem interessante. Como que você seleciona, Lu, esse conteúdo? O que te atrai? O que te motiva, né, nos podcasts? Então, Simone, tanto o podcast quanto o meu canal no YouTube, eu acabei criando, ou melhor, acelerando um pouco. O YouTube, por exemplo, eu tenho o YouTube há 10 anos, mas eu não alimentava o YouTube, ele estava lá quietinho. Com a pandemia, eu achei muito importante, não é, a gente dividir e partilhar conhecimento, tá? Principalmente com tanta gente precisando de informações e não tendo acesso às informações, porque uma série de fatores. E aí veio a ideia do podcast, né? A ideia do podcast me ocorreu em março do ano passado, e aí depois, quando eu comecei a me dedicar mais ao YouTube, então eu deixei o podcast de ladinho. Mas o podcast já tem alguma coisinha lá, ele ainda está sendo construído. Em princípio, a minha preocupação é literatura, evidente, né? Tanto que o podcast chama-se Livro Vivo, mas o meu projeto é falar sobre toda forma de literatura. Então,
Por exemplo, eu já convidei muitos amigos meus da área de física, química, biologia, matemática, literatura, todo mundo, olha, qual é o livro que você acha que é sensacional e que vale a pena a gente conversar sobre ele, que não seja técnico, não é? Não. Então, assim, a gente está ainda em construção com relação a esse material, mas coisas interessantes que despertem principalmente o interesse das pessoas em ler a obra. Perfeito. Ah, peraí que a minha Siri resolveu falar. Professora, voltando a falar dessa questão da literatura, eu gostaria que a senhora falasse um pouco da importância da obra O Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. Carolina Maria de Jesus, eu acho que ela é uma mulher exemplar, né? Acredito que a maioria das pessoas, não vou acreditar nisso, acho que não, minoria, conhece a história da Carolina Maria de Jesus, embora ela esteja muito em evidência nos últimos tempos. A Carolina Maria de Jesus era uma mulher que ela nasceu em 1914, se eu não me engano, em Sacramento, e aí ela veio para São Paulo, morava numa favela ali no Canindé, né, que tinha ali perto do clube da Portuguesa de Desportos, né? E ela recolhia, ela catava papel no lixão, e os papéis que ela pegava em branco, ela usava para escrever o diário. Então, a Carolina Maria de Jesus, ela não tem só o quarto de despejo. Inclusive, o quarto de despejo é muito maior do que... Eu tenho o quarto, tá aqui, ó. Está aqui junto com as minhas mulheres, né? Aqui são algumas. Eu tenho muito mais sobre mulher, mas não está aqui comigo. Ó, quarto de despejo, está aqui, né? Deixa eu enquadrar para vocês, tá? Quarto de despejo está aqui. Então, o diário Quarto de Despejo, o original, é muito maior do que isso que está publicado, né? A filha da Carolina falou que haverá uma nova edição e coisas do tipo. Mas a Carolina, ela tem 4 diários, ela tem peça teatral, ela tem poesia, né? O próprio livro Quarto de Despejo é poético, numa linguagem muito simples e de uma realidade, né, que é o que a Clarice Lispector disse. Quando a Carolina Maria de Jesus encontrou a Clarice, ela falou, nossa, eu estou perto de uma deusa, de uma sumidade da literatura. E a Clarice disse para ela, não, você é, porque você fala de realidade, né? Então, a Clarice já percebeu ali, né, a importância da Carolina. O Jorge Amado não, o Jorge Amado ficou com ciúmes da Carolina Maria de Jesus, porque teve uma feira, se não me engano foi ele que organizou, e ela vendeu mais livros do que ele, e ele ficou com ciúmes. Então o Jorge Amado não foi tão simpático assim. Mas a Clarice não foi só simpática, a Clarice foi verdadeira. Então, acho que a Carolina, ela é uma autora que agora está ganhando muito espaço, não é? E merecido, né? Demorou, mas merecido. Vale a pena ler Carolina Maria de Jesus, é um exemplo. Lu, eu já estou anotando todos. Na verdade, aquilo que eu te falei, você está trazendo para mim, aqui desse lado, um despertar incrível da literatura, e eu adoraria fazer um monte de perguntas para você, mas eu estou aqui porque a gente vai acompanhando aqui nos bastidores, tem muita gente querendo fazer pergunta, então o que a gente vai fazer agora é o seguinte, eu vou encerrar este primeiro bloco, que é o nosso bate-papo, né? E aí a gente vai começar agora a fazer as perguntas, tá? Das pessoas que estão participando para você, que tem muita gente curiosa com muita coisa, eu acho que você vai adorar, tá? Então, Grace, vamos combinar a nossa dinâmica. Eu faço uma pergunta, você faz outra? Com certeza, vamos lá. Então, vamos lá. Então, eu vou fazer a primeira, que é da Mariana dos Santos. Ela diz assim, Lu, qual foi o primeiro livro que você lembra de ter lido? A Fada Cacetinha. É verdade. Eu era criança, a minha irmã ganhou um livrinho de uma professora dela, eu ganhei outro, eu me lembro da Fada Cacetinha. Aí depois eu fui para Rei Arthur e seus Cavaleiros, né? Mas foi a Fada Cacetinha, assim, já que é o primeiro de quando eu era criança. Muito bem. Esse outro é do aluno Adriano Pereira. Como conquistar um aluno em sala de aula? Ai, Adriano, eu acho que, primeiro, falando numa linguagem que eles compreendam. Quando eu digo falar numa linguagem que eles compreendam, não é obrigatoriamente você usar, e aí, mano, beleza, tá ligado? Só. Também pode usar, mas não é isso que eu tô dizendo. O que eu tô dizendo é que
existem muitos professores que entram na sala de aula com, sabe, com aquela soberba, né? Olha, eu sou o professor, eu mando na sala de aula. Não vai ganhar o aluno, meu filho. Sabe? Se essa é a tua técnica, esqueça. Você tem que mostrar para o aluno que você não é um inimigo dele, pelo contrário, você é um parceiro da ampliação do conhecimento dele. Então, é nesse sentido que eu estou dizendo, falar a linguagem do seu aluno e mostrar muito afeto. A gente tem uma juventude, pelo menos eu percebo isso, o número de pessoas com depressão, de alunos depressivos que a gente tem é muito grande. Então, eu acho que o afeto, o carinho... Uma coisa que os meus alunos reclamaram muito o ano passado foi a falta de abraços, né? Porque normalmente na sala de aula, quando eu entro ou quando eu saio da sala de aula, quando termino a minha aula, eles vêm, eles abraçam, e eu abraço mesmo, não é aquela coisa de, não, é abraço, é verdade, é trocar energia ali, né? E eles estão de muito afeto, né? Eu acho que é o caminho. Claro que separando as relações, né? Eles são alunos, nós somos professores, mas afeto a gente pode partilhar. Tá, então aí eu vou aproveitar o tema, tá? Que você está falando um pouquinho, mas só para lembrar aqui que eu tenho uma pergunta, só para a gente deixar, senão as pessoas ficam chateadas, o Marcos Santos, né? Ele também pediu, né? Ele pediu para você dicas para quem pretende seguir a carreira docente. Então, você deu algumas, você tem mais alguma coisa para a gente completar aí para bater um papinho com o Marcos? Sim, Marcos, eu acho assim, para você seguir a carreira de professor, você tem que ter, primeiro, coragem. Não é fácil entrar numa sala de aula. Então, coragem, energia positiva, muita dedicação, muito estudo e sempre se manter atualizado. Tá? Você tem que estar acompanhando o progresso. O Graciliano Ramos diz no São Bernardo, né, com relação a uma personagem, que ela parou no tempo e aí o trem do progresso atropelou a personagem, ficou para trás. Nós não podemos. Professor, ele é continuamente estudante. Nós nunca deixaremos de ser estudantes, né? Então, eu acho que principalmente estudo e saber do que você está falando. E outra coisa, só para completar, eu faço isso na sala de aula. Quando um aluno me pergunta aquilo que eu não sei, eu falo, não sei. Tá, olha, pessoal, isso eu não sei, mas eu vou pesquisar e aí eu respondo para vocês depois. E eu realmente pesquiso e levo a resposta. Não adianta você inventar uma resposta para o aluno achar que, nossa, ele não sabe. Não, não tenha vergonha. Estamos aprendendo a cada dia. Nós somos seres em contínuo aprendizado, não só os professores, todo mundo. Tá? Então, sem empáfia, sem arrogância, eu acho que é um caminho. Perfeito. Muito bom, professora. Tem a Amanda Lisboa, ela quer saber que livro que está lendo atualmente. Niquete, a história da poligamia. Não é? Mas eu tenho um que é do Mia Couto, Mulheres de Cinzas, que está aqui. Mulheres de Cinzas, está aqui, inclusive, ó. Eu estou com o volume 1, tá? Esse aqui, inclusive, está, dá licença, gente, autografado pelo próprio Mia Couto, não sei se dá para vocês verem ele. Parabéns! Então, esse aqui é um que está aqui para eu ler já tem um bom tempo, né? Mas agora, por causa do trabalho, eu estou com a história da poligamia. Legal. Perfeito. Lu, eu vou fugir, a gente tem mais algumas perguntas muito relacionadas à leitura, só que tem uma muito interessante, que ela é de uma abrangência gigante, principalmente para nós brasileiros, que é da Leia Cristina. Tá? Então, a Leia escreve assim: no Anuário de Competitividade Mundial de 2020, o Brasil está em último lugar no fator educação, né? Que, na verdade, é no 63º lugar e em declínio, né? Como explicar, em resumo, né, isso? Olha, Léa, é difícil a gente explicar essa situação, mas acredito que as pessoas tenham deixado de lado a educação. Se a gente observar a história, né, o percurso da educação, você pode ver isso, por exemplo, no livro do Daniel Barros, que é O Brasil, País Mal Educado. O Brasil realmente é um país mal educado. A educação nunca foi de interesse, principalmente das nossas autoridades que estão nos altos escalões, que poderiam favorecer a educação no nosso país.
Então, se as nossas autoridades não estimulam a educação, os nossos alunos também, sabe, as pessoas também vão deixar de lado. A minha mãe conta uma história, eu acho que a família é muito importante nesse despertar do interesse pelo estudo, e estudo mesmo sem você ir para a escola, porque às vezes você não pode ir para a escola, mas você pode estudar. O Machado de Assis é autodidata, a Maria Firmina dos Reis é autodidata, né? Então você pode estudar também sozinho se você não tiver acesso a uma escola. Também vale, né, a gente ter vontade. Então, quando você não tem o Estado te favorecendo o caminho para o estudo, então você tem que correr atrás, infelizmente. É assim a realidade do nosso país e não só do nosso país. Mas a minha mãe conta uma história que é a seguinte, que quando a gente estava na escola, eu e minha irmã, a professora perguntava assim, quem vai colocar o filho no ginásio? A minha mãe nem sabia o que era ginásio, mas ela levantava o dedinho e falava, eu! E ela falava, filha, tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar. Hoje a minha mãe fala, filha, para de estudar um pouquinho. Antigamente era isso. Então, acho que tem que ter alguém que estimule o estudo, independentemente do indivíduo ir para a escola ou não. Subir nesse ranking, não sou pessimista não, tá? Eu sou muito realista. Eu acho que subir nesse ranking é uma coisa que eu não vou ver nessa encarnação. Tem uma outra questão da Paloma de Souza. O que você gosta de fazer nas horas vagas? Ler. Eu leio, assisto algumas séries, jogava badminton e andava de bicicleta, não é? Porque o corpo também precisa de alguma diversão, no sentido de estímulo físico mesmo, não é? Então eu exercito um pouquinho do corpo e muito da mente, né? Mais da mente do que do corpo. Mas é ler e ler. E ler, perfeito. Sabe que toda vez que a gente faz uma pergunta, né, eu fico aqui caladinha, né? Porque a gente combinou que eu e a Grace, ela fazia uma e eu fazia outra, então a gente tem vontade de emendar uma pergunta na outra, né? Mas vamos lá, olha, o que a gente tem aqui agora, a Aline Oliveira perguntando, né, Lu, como que a gente pode despertar nas crianças o gosto pela leitura? Porque você falou bastante, tem falado bastante da sua infância, da influência, você falou da sua mãe agora de levantar o dedinho e tal. Então, você teve estímulo e você é educadora. Como que a gente estimula? Uma coisa que eu falei agora há pouco é você criar o hábito na criança. Então, primeiro, você apresenta à criança livros que tenham muita imagem, sabe? Livros que tenham algo que seja atrativo no plano visual, mas que tenha um conteúdo também bom, evidente, né? E depois você vai ampliando esse repertório da criança. Então, não precisa começar com a fada cacetinha, que nem eu comecei, mas vai apresentando o mundo da literatura aos pouquinhos. E senta com a criança, leia junto com ela, faça uma leitura meio dramatizada, não vai ler aquela coisa mecânica, né? Então, Joãozinho pegou o pão. Não, tem que dar ânimo. Assim. Joãozinho pegou o pão. E o que Joãozinho fez com o pão? Então, dá uma dramatizada e a criança vai se interessar cada vez mais pela leitura. Eu acho que esse é o caminho. Pelo menos eu faria isso. Essa veio do Paulo Rufino, de Paris. Ele agradece à Univesp pela iniciativa da live de literatura e gostaria de perguntar a importância da escritora Maria José Duprá na literatura brasileira. A Maria José Dupré, ela teve muita importância na nossa literatura, inclusive a obra dela chegou a ser adaptada para para TV, né? Mas assim, a Dupré, eu acho que ela é uma autora mais para adolescentes mais novinhos. Agora, eu acho que algumas obras da Dupré são muito tristes, então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque se a gente já, como eu falei, a gente tem muito aluno depressivo, então se você ficar estimulando muita leitura que joga o aluno para baixo, isso é preocupante, não é? Mas ela não tem eu diria o seguinte para você aí de Paris, né? Eu diria o seguinte, nós temos, a Dupré é muito boa, mas nós temos algumas autoras que superariam o Dupré numa recomendação como leitura para os estudantes. Perfeito. Eu tenho uma agora da Fátima Cunha. Ela pergunta, o que a professora acha de Camões? Eu conheço essa Fátima Cunha. Camões é um dos maiores poetas da língua portuguesa. Nós temos 3 grandes poetas
na língua portuguesa, em ordem cronológica. Camões, Fernando Pessoa e Carlos Drummond de Andrade. Eles não são os maiores, eles estão acima dos maiores. Então, maiores são os outros, eles estão assim numa estratosfera inalcançável, eles são fantásticos. Camões é belíssimo, principalmente os sonetos do Camões são maravilhosos. Perfeito. Grace? E como incentivar a produção de textos para os jovens? A produção de texto, eu costumo dizer o seguinte, que quanto mais você ler, melhor você lerá. Quanto mais você escrever, melhor você escreverá. Então, você vê o perfil da tua turma, você vê o perfil do seu aluno. Então, tem aluno que escreve muito bem, vamos supor, poesia. Tem aluno que escreve romance, tem aluno que escreve crônica. Né? Então, acho que estimular dentro daquele padrão que o aluno tem mais facilidade. Mas apresentar outras possibilidades de escrita. Né? Então, professor, eu sei fazer muita poesia. Tá, mas vamos tentar escrever uma crônica hoje? Né? Que é para você dar uma abertura. Às vezes, os alunos não escrevem porque eles não conhecem os gêneros possíveis de escrita. Tá bom? Perfeito. Olha, a gente está chegando para o finalzinho, tá? Do nosso programa. Ele passou muito rápido. Grace, eu quero saber se você agora, né, como aluna, que pergunta você quer fazer para a Lu, entendeu? Eu estou te pegando meio de surpresa aqui, porque tem bastante aluno da Univesp, eu já vou começar a mandar abraço. Você, como aluna que está aqui encantada, vamos fazer uma pergunta? Professora, como aluna, né, de licenciatura, eu gostaria de saber como incentivar a criança na leitura e principalmente no trabalho da alfabetização, que é um desafio hoje, né? Então, eu acho que no sentido de alfabetização, Grace, eu tenho colegas que são muito mais competentes em apresentar essas soluções, né? O pessoal da pedagogia tem várias técnicas para facilitar esse processo de alfabetização. Mas, assim, dentro da minha área, o que eu posso te falar é o estímulo, né? A leitura simples, começar com coisas simples, para não assustar uma criança, né? Para ela ir montando, vamos montando as letrinhas, vamos descobrir, olha só, isso aqui que está escrito, rosa, pega uma rosinha, mostra. Então, com coisas muito simples. Eu acho que o mecanismo mais bem-vindo para o ensino e o aprendizado é a simplicidade, tá bom? Lu, eu vou fazer uma minha agora, porque assim, eu estou muito encantada. Diz pra gente. Você é encantadora, você traz pra gente o sonho, você desperta a literatura na gente, tem uma energia incrível, absurda. Qual que é teu segredo? Conta pra gente. Olha, eu acho que o segredo, principalmente, é eu ter uma família por trás de mim que me apoia, né? Eu tenho uma mãe, eu tenho uma irmã, eu tenho um primo, eu tive um pai que souberam me dar a estrutura do que é a vida e o que é o amor. Então, eu acho que eu tenho muito a agradecer a eles. Eu acho que esse é o segredo da minha energia e da vontade de fazer as coisas da melhor maneira possível. Né? Eu acho que é a família que eu amo, tá bom? Que bom, a gente ficou todo mundo emocionada, você e aí, e a gente aqui. Então, gente, eu adoraria continuar, acho que eu ficaria aqui com a Lu. Na verdade, eu vou ficar um pouquinho nos bastidores, eu preciso contar para vocês, porque eu não vou me aguentar. Eu estou super emocionada com o que ela disse, eu acho que o amor é o que traz vida para a gente. E para você, aluno, né, da Univesp, e aluna da Univesp que escolheu essa profissão, pega esse... Lógico, tudo que a Lu disse tem muita importância, mas esse finalzinho do segredo dela, eu acho que é a nossa grande essência. Você, Grace, é incrível. Este não é o meu primeiro momento online, ao vivo com você. Eu sempre me encanto com a sua presença, com a tua seriedade, maturidade, o teu currículo. É um prazer gigante de estar aqui junto com você. Muito obrigada pela sua participação. É um prazer participar com todos vocês, é uma honra, professora Simone, e é uma honra, professora Lu, estar aqui participando. Estou muito feliz mesmo. Ótimo. Eu só vou agradecer agora Leisa Silva Rosa, tá? Que está aqui parabenizando a nossa live, tá? Estudante de pedagogia do Polo Céu Vila Atlântica.
Muito obrigada pelo carinho de participar com a gente. Lu, eu falei que não ia perguntar mais nada, mas é rapidinho. Você tem algum livro para indicar, alguma coisa gostosa para a gente nessa pandemia? Tem um monte. Livro, quando a gente está falando da mulher, rapidinho, História das Mulheres no Brasil, da Mary Del Priori, é importantíssimo. Sejamos Todos Feministas, da Chimamanda Adichie, acho que é assim, que é uma nigeriana novinha, que está muito bom. A Guerra Não Tem Rosto, da Slevana Jvajajaja, tá? E a Vicêncio da Conceição Evaristo, acho que são obras que, no momento, na Semana da Mulher, são as que eu tenho para indicar para o pessoal. Perfeito. Lu, muito obrigada, encantada. Para mim é um prazer muito grande te conhecer e estar com você. Muito obrigada. Olha, eu que agradeço imensamente o convite e gostaria de agradecer não só a vocês, mas gostaria de agradecer também a minha família mais uma vez e aos grandes amigos que eu tenho que me impulsionam cada vez mais para cima. E um recadinho para as mulheres: se afastem de quem coloca você para baixo. Minha filha, vai atrás da sua energia para cima, tá bom? Perfeito, gente, muito obrigada. É isso aí, tem mais um conselhinho aqui da Lu. Pega o amor e essa energia para cima. E para mim é sempre um prazer estar com você aqui todas as noites dessa semana. Não esquece, amanhã a gente tem mais Univesp por Ela. Muito obrigada, boa noite a todos e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau.